Olá, essa é a nossa aula 5 de Python e hoje vamos aprender a declarar listas e a trabalhar com elas. Vamos começar. Bom, eu estou aqui com o Jupyter Notebook aberto. Vou criar aqui um novo notebook e esse notebook será dedicado a listas. Bom, listas, na verdade, é uma forma de uma estrutura de organização em Python, na qual você pode juntar dentro dessa mesma estrutura números reais, números inteiros, strings e outras listas dentro de uma única lista. Então, a lista, a grande vantagem dela é que ela pode armazenar diferentes tipos de variáveis em uma única lista. Isso traz uma consequência negativa, que é, na verdade, ocupar um espaço de memória maior para o seu uso. Então, em alguns casos, ela acaba não sendo tão eficiente para se trabalhar, porém, ela tem uma flexibilidade muito grande. Então, precisamos achar as aplicações ideais para se trabalhar com listas. Então, como é que declaramos uma lista, né? Então, eu vou criar aqui uma variável chamada lista1, que é uma lista nula. Então, se ela é uma lista nula, ela não recebe nada. Então, lista 1 vai ser igual a colchetes vazios. Quando eu faço isso, se eu vier aqui e perguntar qual é o tipo dessa variável, ele vai falar que é uma lista. E se eu perguntar quem é lista 1, ele vai me dar o valor vazio, né? O output de vazio. Como é que eu faço, então, para colocar elementos dentro dessa lista? Então, se a gente já conhece uma lista vazia, como é que a gente adiciona elementos dentro dessa lista? Bom, existe um método que é o append. Através desse método, você consegue adicionar elementos na última posição disponível dessa lista. Então, como é que eu adiciono um valor, né? Então, por exemplo, eu quero adicionar em lista 1 o número 3. Então, eu faço assim, lista 1, ponto, append 3. Esse ponto append significa que é um método, tá? E eu estou adicionando o número 3 inteiro nesta lista. Ele executou aqui, como pode ver, né, na célula, porém ele não deu nenhum valor para a gente, não imprimiu nada, porque a resposta já está armazenada em lista 1. Então, vamos agora mandar ele nos mostrar quem é lista 1. Lista 1 é 3, tá vendo? Existe uma função que eu consigo identificar o tamanho de uma lista, que é a função len. Então, len lista 1, ele vai falar que essa lista tem um comprimento 1. Então, vamos adicionar mais alguns outros elementos nesta lista. Então, lista 1, ponto, append, 4,5. E lista 1, ponto, append, a palavra Python. Então, quem é agora lista 1? A gente pode adicionar também uma lista dentro de uma lista. Lembra que eu disse isso, né? Então, eu vou adicionar aqui uma lista dentro da lista 1. Então, lista 1, append. Aí eu crio uma outra lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não permitiu. Por que ele não permitiu? Ah, sim. Olha, repare que eu fiz um erro, né? O append, ele recebe o parênteses. E o colchetes é para indicar que isso aqui é uma lista. Então, agora vá. Então, lista 1. Prontinho. Agora temos uma lista aqui que ela contém, olha só a diversidade dessa lista, né? Ela contém um número inteiro, ela contém um número real, ela contém uma string e ela contém uma outra lista dentro dela. Bom, como é que eu faço para acessar elementos dentro de uma lista? Se eu quiser imprimir aqui a palavra Python, que essa lista 1 guarda, como é que eu faço, né? Então, para acessar os elementos da lista, eu utilizo também o colchete. Então, eu boto o nome da lista,
Lembrando que em Python ele conta as posições a partir da posição 0, tá? Então a gente tem aqui o 3 ocupa a posição 0, o 4,5 ocupa a posição 1, o Python ocupa a posição 2 e lista ocupa a posição 3 dessa lista. Então, para eu acessar o Python, eu preciso acessar a posição 2 da lista 1. Então, eu venho aqui e boto 2. E eu consigo acessar o Python. E agora, quando a gente tem a lista, né? Se eu quiser acessar essa lista, é a posição 3. Então, é lista 1, posição 3. Porém, se eu quiser acessar um elemento dentro dessa lista, que é a posição, é o número 4, que ocupa a posição 3. Começa a ficar confuso isso, né? Mas vamos lá. Lista 1. Posição 3 é a lista. Agora, dentro dessa lista, eu quero acessar a posição 3, que guarda o elemento 4. E aí eu consigo acessar. Agora, o Python tem essa vantagem de ser bem flexível e você conseguir, de diferentes formas, chegar no mesmo resultado, né? Então, isso vale também para acessar elementos dentro de uma lista. Você consegue acessar do modo convencional, começando a partir da posição 0, ou do modo inverso, começando a partir da posição -1. Então, se eu vier aqui, lista 1, -1, a gente acessa a lista, que é o último elemento guardado em lista 1. Então, o lista, ele ocupa, essa lista aqui, ocupa a posição 3, né? 0, 1, 2, 3. E ele ocupa também a posição -1 da lista. O Python ocupa a posição 2 e também ocupa a posição -2 da lista. O 4,5 ocupa a posição 1 e a posição -3 de lista 1, tá? Então, se eu quiser acessar a palavra Python, de trás para frente, eu venho e acesso com a posição -2. Outra coisa que podemos fazer é também percorrer ao longo dos elementos de uma lista utilizando um loop. Então, por exemplo, se eu crio um contador for em lista 1, e eu pego aqui print i, ele vai percorrer os elementos dessa lista. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma colinha e criar uma variável aqui, j igual a 0, imprimir também a posição do elemento dessa lista e atualizar. Eu venho e atualizo j igual a j mais 1. Então, o 3 ocupa a posição 0, o 4,5 a posição 1, o Python a posição 2 e essa lista a posição 3. Uma outra forma de escrever essa atualização do contador j, eu vou comentar aqui, é fazer j mais igual a 1, que é a mesma coisa também, tá bom? Então, a gente tem duas opções de escrever essa atualização das listas. Eu posso também concatenar entre listas. Então, por exemplo, se eu crio aqui lista 2, vai ser igual a B, C e D, tá? Se eu fizer lista 1 mais lista 2, eu tenho essas listas concatenadas, eu consigo juntá-las, tá? Então, primeiro eu tenho a lista 1 e aqui eu tenho a lista 2. Então, em Python, isso é extremamente simples, você fazer a concatenação entre duas listas. A lista é muito boa, utilizando essa função append, né, de você fazer alocação dinâmica, né? Então, por exemplo, você tem um programa que você não sabe qual vai ser o tamanho final da sua lista. Então, você declarando essa lista como uma lista vazia, né? E aqui, na lista vazia, e você vai preenchendo essa lista ao longo do seu programa, você não reserva um espaço de memória já antes de você saber o tamanho dessa lista. Então, isso te economiza memória, te economiza tempo também. Então, trabalhar com listas é muito divertido em Python e eu espero que essa breve introdução tenha despertado a sua curiosidade para pesquisar um pouquinho mais sobre aplicação e uso de listas. Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!